Lucas capítulo 15, versículos 4 e 5, que diz: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Ainda no mesmo capítulo 15, versículos 8 e 9. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma candeia ou lamparina, varre a casa e procura atentamente, tem tradução que fala diligentemente, até encontrá-la? O 9. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. 11, 12 e 13. O mais novo disse ao pai: pai, o 11, primeiro. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Tem tradução que fala vivendo dissolutamente. O tema da mensagem nessa noite, embora curta, mais curta do que o normal, é adoração imparcial. Pastor, o que é adoração? Adoração não é o que você realiza, e sim aquilo que você prioriza. Adoração não é performance. Adoração é estilo de vida. E o que é imparcial? É uma adoração que não tem limite. Irmão, o diabo, ele não quer você todo. Ele sabe que ele nunca terá você por completo. Então ele se contenta com parte de você. O diabo se contenta em ter apenas as tuas orelhas, porque ele sabe que se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade também vem. Então, se ele ter acesso aos teus ouvidos, só os teus ouvidos já é o suficiente para ele disseminar insegurança e incredulidade no seu coração. O diabo se contenta apenas em ter os teus olhos, porque ele sabe que através dos olhos, os olhos são as janelas do corpo ou da alma, e através dos seus olhos você pode contaminar a sua vida, o seu corpo. Por quê? A Bíblia diz que se os nossos olhos forem maus, todo será treva. O diabo também ele se contenta apenas em ter a tua boca, porque ele tendo a tua boca, ele vai fazer você falar coisa que você não deveria, e ele vai ter controle para você não dar a adoração que Deus mereceria. O diabo se contenta em ter apenas as tuas mãos, porque ele tendo o controle das tuas mãos, ele vai fazer você clicar em coisas que você não deveria, ele vai fazer você apontar o dedo para quem não merecia. O diabo ele se contenta em ter apenas os teus pés, porque ele tendo os teus pés, ele vai te conduzir por lugares de morte, por caminhos de morte. Então o diabo ele não precisa de você a vida inteira, basta uma noite com ele, ele já pode germinar em você, ele já pode engravidar você de algo ruim. Basta ter um momento, uma noite de intimidade. Deus, por outro lado, irmãos, ele não aceita nada menos do que tudo em nós. Por isso que a Bíblia nos manda amar a Deus de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a força, com toda a alma. Deus ele nos quer por completo. Deus não aceita nada de forma parcial. Deus não aceita o seu coração dividido. Tudo que Deus quer de você é tudo. Então não existe dizimista, irmão. Dízimo é coisa de fariseu. Os fariseus dizimavam minuciosamente o hortelã, o cominho. Então hoje na igreja da graça não existe mais dizimista, existe tudimista. Existem crentes com consciência de que tudo é para Deus. Então eu li 3 textos que falam de 3 coisas que se perderam e que foram resgatadas, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso.
O crente carnal, irmão, o crente que vive na carne, ele carnaliza tudo. Mas o crente que vive na alma, ele romantiza tudo. E às vezes nós romantizamos a Bíblia, nós romantizamos Deus, nós espiritualizamos onde não há espiritualidade, e carnalizamos onde não há carnalidade. E esse texto aqui, ele me leva a 3 tipos de coisas. Esse texto fala de ovelha, esse texto fala de moeda, e esse texto fala de filho. Então eu quero que você abra comigo e mantenha, se você puder manter aí no telão, Lucas capítulo 15, versículos 4 e 5. E eu quero saber o seguinte: se você é apenas moeda, se você é apenas ovelha, se você é parcial na sua adoração, porque o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos ovelha, moeda e filho. Todas as parábolas não está objetizando, está falando de algo que deve ser aplicado na nossa vida. Então Jesus aqui estava falando de nós em 3 aspectos, em 3 áreas, em 3 configurações: como ovelha, como moeda e como filho. Dobre a sua atenção para você ser edificado através desta palavra. Então, será que você não é apenas uma ovelha? Será que o pastor Jean não é apenas uma ovelha? A primeira parábola fala de uma ovelha, e a ovelha representa quanto por cento? 1%, porque tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Então uma pessoa que se sente apenas ovelha, ela acha que a ausência ou a presença dela é desnecessária, não faz sentido. Então eu posso faltar que não vai fazer falta, eu posso ir que não vai ser relevante. Uma pessoa que tem uma consciência apenas, uma identidade apenas de ovelha, é uma pessoa que ela vai pensar assim: se eu não fizer, outro fará. Não resta dúvida, com certeza. Quando Deus me chama para fazer algo, não é porque Deus tem uma necessidade, é porque Ele tem um propósito, e me incluir, e me inserir. Então a obra nunca vai parar. Experimente, fique aí, você que é dizimista, eu espero que você não faça isso, mas se fizer, e ficar 1 ano sem dizimar, a igreja vai crescer, mesmo sem o seu dízimo. Porque Deus não fica refém de ninguém, irmãos. Triste é o pastor que fica refém de pessoas. Deus não fica refém de ninguém. Então a ovelha que se sente apenas ovelha, ela se sente apenas 1%. Ou seja, ela acha que ela não vai fazer falta. Então, tanto faz vir no culto como não vir, tanto faz assumir uma célula como não assumir, tanto faz fazer o querima como não fazer, é a mesma coisa. A ovelha, ela é hiperdependente. A Bíblia diz então no versículo 5 que para ela voltar para o aprisco, ela teve que ser carregada nos ombros. Um crente com uma identidade, com uma mentalidade apenas de ovelha, é o tipo de crente que tem que estar sempre carregando, tem que estar sempre levando, tem que estar sempre coçando as suas feridas. Então a ovelha que se sente apenas uma ovelha, ela está sempre tendo que ser carregada. Ela não tem individualidade, ela não tem atitude, ela não tem posicionamento. Ela vive dependendo de profeta e profetiza para tomar qualquer tipo de decisão, até mesmo as decisões mais óbvias e relevantes. A ovelha que não entende, a ovelha que é apenas uma ovelha, ela não entende que ela é um valor econômico. Eu estava falando sobre isso com o Júnior ontem. Eu disse para ele: Júnior, as pessoas costumam romantizar muito a Bíblia. E ele disse: por que você acha que aquele pastor foi atrás da ovelha que se perdeu? Ele disse: porque ele amava a ovelha. Ele disse: não amava. Ele foi por interesse. Ele foi por interesse porque ele não era dono de ovelha. O pastor não é o dono da ovelha, irmão. O pastor é o empregado. E ele é responsável por todas as ovelhas que o dono das ovelhas lhe confere. Então, se ele não fosse atrás daquela ovelha, quem ia ter que pagar? Ele. Então, ovelha, irmão, não é um animal de estimação. Quem aqui tem uma ovelhinha de estimação em casa? Quem aqui tem gato em casa? Cachorro, todo pobre tem. O gato, o cachorro. Por que você não tem ovelha? Porque ninguém tem ovelha por estimação.
A ovelha é uma moeda econômica. As pessoas criavam ovelha por interesse econômico, por causa da lã, do leite e da carne. Foi por isso que o pastor foi atrás. Mas o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Jesus está falando dele. Então a gente romantiza, irmão. Vamos lá, vai ficar bom, hein? Mateus capítulo 7, versículo 19 diz: toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Irmão, uma ovelha que fica uma vida inteira improdutiva, perdeu valor, perdeu sentido. Ah, mas Jesus foi injusto? Ele disse: não, gente, no meu jardim eu não deixo árvore que não dá fruto. Árvore que não dá fruto vira lenha. E ovelha que não dá cria? E ovelha que não entende que ela precisa produzir? Pense nisso. Então, irmão, um pai aceita um filho improdutivo em casa? Ô Kelly, essa menina, ela te dá algum lucro? Fala pra mim. Dá? Dá, Juliano, lucro essa menina pra ti? Só despesa. Nenhuma das três. Lucro nenhum. Só que isso tem prazo de validade. A partir do momento que essa menina crescer e casar, tu não aceita mais ela improdutiva dentro de casa. Amém? É assim ou não é? Se não for assim, você está querendo um princípio. Você está quebrando um princípio. Um princípio de congruência de valores. O seu filho precisa ajudar, senão você começa a reclamar. Isso é automático. Agora, irmão, se nós temos apenas uma consciência de ovelha, a gente quer ficar a vida inteira dentro da igreja, só comendo. E o Senhor tem que me aceitar, porque Ele é o bom pastor. Irmão, Ele te salvou para salvar, Ele te curou para curar, Ele te abençoou para você abençoar. Amém? Vamos lá. Um pai aceita um filho improdutivo em casa? Depende da idade. Senão ele já manda o vagabundo pegar o rumo. Principalmente se for homem. Um pai vai ficar com o filho dentro de casa, acordando às 10, indo lá na geladeira, só de cuequinha branca, tomando leite. Que pai que vai? Faça isso com o seu filho para você ver o que você vai criar. E Paulo, falando disso, ele falou em 2 Timóteo 3:10: se alguém não quiser trabalhar, que não coma. Agora dentro da igreja não, tem que ter um monte de gente que só quer comer, que só quer engordar, que só quer receber. Ai pastor, a sua mensagem, o nível teológico. Irmão, o que você é? Você é só ovelha? Pensa aí, irmão. Sabe qual é o salmo que o crente ovelha mais gosta? O 23. O Senhor é meu pastor e... Não, dá um nada assim, irmão. Tipo, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e... A ênfase está onde? No nada. Por que a gente gosta? Por que o crente ovelha gosta do Salmo 91? Fala de verdes pastos, águas tranquilas, pastos verdes, descanso, comida, roupa lavada. Vamos lá. A ovelha que não entende que é filha, irmão, ela é uma ovelha que ela busca apenas o cuidado de um pastor e não o relacionamento com o pai. Será que eu sou apenas uma ovelha? A ovelha, que é mentalidade de ovelha, não é moeda. Ela é mansa, ela é humilde, tratável. Você pode falar o que você quiser. Eu atendo um monte de homem ovelha aqui. Tendo um monte de homem que eu boto o dedo no nariz. Cara, seja homem, cresça, honra essa tua esposa. Amém, pastor. Eles concordam com tudo. São mansos, irmão, são tranquilos. Entra aqui, sai aqui, não muda, não se posiciona, porque é só ovelha. Ovelha é mansa. Ovelha é mansa, toda ovelha é mansa. Mas aí o problema da ovelha é que a ovelha, irmão, ela tem dificuldade de ter um pastor na vida. Isso eu vou falar mais para frente. Vamos lá, vamos a outro texto para ficar bem legal a mensagem. Versículos 8 e 9 diz assim: que uma mulher tinha 10 dracmas ou 10 moedas e perdeu uma, teve que acender a lamparina, teve que varrer a casa, teve que procurar, e quando achou, se alegrou, convocou as vizinhas, disse: miga, sua louca, vem aqui, que a gente agora vai fazer uma festa, que eu achei minha moeda perdida.
E aí fizeram uma grande festa. E aí Jesus falou dessa parábola. E aí Jesus está dizendo: gente, tem gente que é só moeda. Não é ovelha e não é filho. É só moeda. O que a pessoa contribui é simplesmente com o quê? Com dinheiro. Dizimista fiel, ofertante, mas não é ovelha. E também tem dificuldade de se comportar como filho. Então Jesus aqui está falando de dinheiro. E como eu já falei, Jesus ele falou mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto na Bíblia. Olha aqui para mim. Jesus falou mais de dinheiro do que de qualquer outro assunto na Bíblia. De salvação tem só 218 versículos, de fé tem 250, de dinheiro tem 2.350 versículos. Jesus aqui está falando de dinheiro. Então, se a ovelha ela se sente apenas 1%, a dracma 10%, tinha 10, uma se perdeu. Dízimo 10%. Essa é a minha contribuição, pastor. Esse é meu limite. Está aqui meu dinheiro, não me incomode. Deixa eu viver a minha vida secular. Então a moeda sente que sua contribuição com a igreja deve ser apenas 10%. Ela pensa que sua parcela de contribuição no reino se limita a dízimo e contribuição financeira. Então na mente dela, ela diz o seguinte: eu estou pagando para que outros façam. Estou pagando para que outros façam. O problema é que a moeda, irmãos, ela se perdeu dentro da sua própria casa. O problema é que quando nós não entendemos o propósito da nossa existência na casa de Deus, nós nos perdemos aqui dentro. E aí mesmo aqui dentro a gente está vazio. Mesmo aqui dentro, às vezes a gente é perfeitamente religioso, mas está profundamente vazio de sentir Deus, de sentir uma paz verdadeira, de sentir uma direção, uma certeza. É porque às vezes nós só somos moeda. Pastor, eu estou pagando a cadeira que eu estou sentando, então essa vai virar minha cadeira cativa, eu tenho direito a uma cadeira, vou vir para sentar na cadeira. Beleza, você pode fazer isso a vida inteira. Mas o que eu quero é incentivar você a ir para um próximo nível nessa noite em Deus, amém? Eu quero incentivar você a desfrutar algo que talvez você ainda não tenha desfrutado, ou que talvez você já desfrutou e parou de desfrutar, e se acostumou sem desfrutar. Então, irmão, ao contrário da ovelha que saiu do aprisco, e do filho pródigo que saiu da casa, a moeda se perdeu dentro da própria casa, ou seja, dentro da própria igreja. A moeda, a única coisa que ela quer fazer é contribuir financeiramente. Aí Paulo vem e fala em 1 Coríntios, no capítulo 12, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Paulo disse: eu de boa mente, de boa vontade, eu não só gastarei, eu não só serei moeda, mas eu também me deixarei gastar pelas vossas almas. Irmão, você não compra almas com seu dinheiro, você as mantém aqui dentro. A moeda fez a mulher parar as suas atividades para dar atençãozinha para ela, porque ela se perdeu dentro de casa. E assim é um crente que tem apenas uma mentalidade de moeda, de dinheiro. O crente que acha que o que ele está dando financeiramente para a igreja já é o suficiente. Constantemente a igreja tem que parar os seus afazeres para ir lá, dar atençãozinha, resgatar ela. E às vezes se torna tão cansativo, irmão, porque tem tanta gente dentro da igreja precisando de uma palavra, novos convertidos precisando de serem carregados no colo, mas o pastor está tão envolvido às vezes. Não estou dizendo que eu não vou fazer gabinete com pessoas que já congregam há muito tempo. O que eu quero que você entenda, irmão, é que nós precisamos parar de ter que Deus envolver pessoas para cuidar de nós, porque nós é que deveríamos estar cuidando de pessoas. Nós é que já deveríamos estar cuidando. Paulo escreve para uma igreja e diz: vocês pelo tempo já deveriam ser mestres. Vocês já deveriam estar comendo uma comida sólida e ainda estão tomando leitinho. E às vezes isso não apenas nos cansa, mas cansa também Deus. Será que Deus se cansa? Sim, irmãos, nós precisamos entender que até os nossos pecados, a Bíblia diz o quê? Quem está em Cristo, nova criatura. Então até os nossos pecados precisam ser novos. Eu não posso ficar repetindo os mesmos ciclos. Eu não posso ficar praticando os mesmos pecados, alimentando os mesmos vícios.
Até os meus pecados precisam ser novos. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 43, versículo 24. Deus está falando para o seu povo, não está falando para o ímpio, não está falando para o mundo. Deus está falando para o seu povo: vocês me deram trabalho com os seus pecados, e vocês me cansaram com a iniquidade de vocês. Imagina, irmão, Deus dizendo: se vocês estão me dando trabalho com essas coisas que vocês fazem, as mesmas coisas, com a mesma frequência, vocês estão me cansando. Irmãos, Deus não desiste de ninguém, mas Deus se cansa. Alô, quem está comigo aqui? Deus não desiste de ninguém, mas não deixe Deus cansar de você, como Ele já cansou de tantas pessoas na Bíblia. A moeda é desse jeito. A moeda que não se sente ovelha, ela contribui financeiramente para a igreja, para o aprisco, mas ela não está disposta a obedecer um pastor. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que são pastoreadas pela internet, por pastores online. Só que o ápice do cristianismo, irmão, é a relação. O ápice da Santa Ceia é a relação, é o ajuntamento, é estarmos juntos. E em todo ajuntamento de Deus, diga comigo, de Deus, em todo ajuntamento de Deus, tem o quê? Tem o líder, tem um pastor. Coloca para mim Hebreus capítulo 13, versículo 7. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Irmão, se você tem um pastor que não fala a palavra de Deus, mude de pastor, porque é da palavra pastor que vem a palavra pasto. Pastor tem que ter pasto. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Coloca a tradução que fala pastores aí, se você conseguir achar, porque líder pode ser líder até na empresa, mas no original aqui está pastores, e não está no singular. Então não está falando de Deus, não está falando de Jesus, o bom pastor. Está falando de líderes, no plural, que Deus colocou. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. O que a Bíblia segue dizendo? A fé dos quais imitai. Então, irmão, imite a minha fé, por favor, converse comigo. Pastor, o que você já fez assim de ato de fé? Eu vou falar para você, eu vou falar, vou compartilhar com você. Às vezes a gente não fala muito no altar, porque os próprios crentes começam a dizer: está se achando. Mas não, é para incentivo da vossa fé. A fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então você não deve ter um pastor que você não pode se espelhar nele. Você não pode ter um pastor que você não tem vontade de ser como ele, na maneira como ele trata a sua esposa, sua família, seus credores, na maneira como ele trata as pessoas, na maneira como ele trata o seu Deus. Aqui está dizendo para você observar a maneira do seu pastor viver. Versículo 17, por favor. Aí diz: obedecei a vossos pastores. Que privilégio, hein, pastor? Eu queria estar no seu lugar, todo mundo me obedecendo. Irmão, vamos continuar lendo. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-o a eles. Só que aí tem um ponto e vírgula, e daí para frente o negócio engrossa para os pastores, porque diz assim: porque eles velam pela vossa alma, como alguém que vai ter que dar conta delas perante Deus. Você já pensou, irmão, o pastor Jean chegar no céu e Deus perguntar: cadê o fulano? O fulano se perdeu. Se perdeu no que, Jean? Ele se perdeu em tal pecado. Mas você pregou sobre isso, Jean? Não, eu queria agradar todo mundo. Eu queria ter uma igreja cheia de admiradores. Eu queria ter um fã-clube. Por isso que eu não preguei sobre isso. Por isso que pastores precisam viver no Espírito. Porque se não viverem no Espírito, irmão, ou ele se torna um opressor, vomitando a sua alma e só batendo na noiva de Jesus, ou ele se torna um omisso, que quer agradar gregos e troianos, e se torna amante da noiva de Jesus. Então aqui está dizendo que o peso de responsabilidade está sobre mim. Eu velo pela sua alma, eu vou dar conta da sua alma. Por isso o pastor vai atrás da ovelha,
porque se não resgatar, ele vai ter que pagar esse preço. E por que que a Bíblia manda obedecer aos pastores? O resto do texto, para que o façam com alegria e não gemendo. Você tem que ser uma ovelha que produza prazer no meu coração em pastorear você. Você tem que ser uma ovelha que me honre, que eu tenha prazer de vir pregar para você, irmão. Amém? Em nome de Jesus. Para que não façam gemendo, porque aí não teria valor nenhum, não teria utilidade, diz a Bíblia. Então, irmão, não tenha uma consciência apenas de ovelha, mas também não tenha uma consciência apenas de moeda. Pastor, eu estou pagando o seu salário, você é meu funcionário. Não, eu não sou seu funcionário. Eu sou o seu irmão em Cristo. E pode contar comigo, pode ligar para mim em qualquer horário do dia e da noite. Pode contar comigo, irmão. Pode me ligar. Mas eu não sou seu funcionário, você não está me assalariando. Você está, irmão, pagando o meu tempo e minha energia para que nós possamos meter o terror no reino de Satanás e possamos libertar pessoas que Deus quer trazer para sua casa e que quer levar para a eternidade. Se você concorda com isso, irmão, aplauda o nome do Senhor. Então não seja só ovelha. Pastor, eu sou bem humilde. Pode falar tudo se eu quiser para mim, eu sou humilde. Não seja só moeda. Pastor, eu contribuo, mas eu sou arrogante. Eu contribuo, mas eu não quero me envolver com nada. Eu não quero me envolver com nada, eu não quero me envolver com gente. Então você não entendeu o que é uma igreja, o que é a igreja. Você não entendeu ainda. Você não entendeu ainda, irmão, que a igreja não é um lugar para você frequentar no domingo à noite. É uma família para você pertencer de segunda a segunda. Vamos lá. Versículos 11 ao 13 de Lucas 15. Aqui está falando de um filho pródigo que se perdeu. Menino caçula, talvez mimadinho, se perdeu na curva. Período de transição da adolescência para a fase adulta. Se empolgou, entrou num grupo errado do WhatsApp, recebeu umas propostas para balada, se perdeu. Chegou para o pai e disse: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. Pronome pessoal, me pertence. A Bíblia diz então que ele se afastou, gastou tudo com perversão sexual, teve que ir trabalhar no chiqueiro, que para um judeu era impróprio. E lá ele lembrou-se, quando ele quis se alimentar da lavagem, das alfarrobas, da comida de porco, aquela perda acionou um gatilho na mente dele. Opa, peraí, eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma família, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não mereço, mas eu vou me levantar, posicionamento, e eu vou ter com meu pai atitude, e vou dizer para ele, confissão: pai, eu pequei contra o Senhor, e pequei também perante o céu. Irmão, o céu perdoa todo tipo de pecado, mas a terra não perdoa. Você lançou a semente, ela devolve. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu perante ti. Olha, pai, humildade agora, não sou digno de ser chamado seu filho. Agora, responsabilidade: faze-me como um dos teus trabalhadores. Irmão, olha aqui para mim. Você sabe por que o pastor foi atrás da ovelha? Interesse. Sabe por que a mulher foi atrás da moeda? Interesse. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque pais não agem por... Deus não desiste de você, irmão, não é por interesse, é porque Ele ama você. Ele ama você. E a Bíblia diz que de longe, o pai avistou o filho vindo. Eu tenho a impressão que em todos aqueles dias, pastora Marilda, em que o filho saiu, o pai ficou olhando para onde ele encobriu, querendo vê-lo de volta. A Bíblia diz então que esse menino, ele vem, corre,
se joga no pescoço do pai, começa a falar e não termina a frase, porque o pai o beija, o abraça, chora no seu pescoço. Então entenda, irmão, que Deus não aceita adoração imparcial. Você não pode ser apenas uma ovelhinha, você não pode ser apenas uma moedinha, você tem que ser filho, porque a partir do momento que você ser filho, você vai ser ovelha e moeda. Jesus era filho, era ovelha e também era moeda, porque Jesus produzia. Esse menino aqui veio com uma outra mentalidade, dizendo: eu quero agora. Quando ele estava na crise, ele disse: pai, dá-me. Quando ele volta da crise, ele diz agora: pai, faze-me. Agora eu não quero apenas desfrutar, eu quero ser, eu quero trabalhar. Eu não quero ser apenas um herdeiro, agora eu quero ser um sucessor. Eu quero ser um trabalhador, porque eu estou desenvolvendo uma mentalidade de filho. Quando eu li essa parábola, eu disse: Deus, mas eu não sou esse filho pródigo. Eu disse: você é. Você é ele. Você é essa ovelha. Você já foi apenas uma ovelha na minha casa, que não queria contribuir financeiramente, que não fazia parte do compromisso financeiro. Você não queria nem saber valor de aluguel, você não queria saber de nada, você não ajudava no social, você não fazia nada. Você era só uma ovelha e adorava o microfone, porque toda ovelha gosta de berrar no microfone. Deus disse: você já foi apenas uma moeda. Lembra quando você começou a ganhar dinheiro como cabeleireiro, começou a dar dízimo, você começou a se sentir parte do patrimônio da igreja? Você já foi apenas uma moedinha assim, que a única coisa que você me dava era dinheiro, que no domingo à noite, no domingo você fazia hora lá no seu passeio, para dizer assim: me atrasei porque eu estava com a família, para não ir no culto. Você já foi. Eu disse: beleza, mas eu nunca fui filho pródigo. Ele disse: você já foi. Aí eu disse: mas eu nunca saí da igreja. Ele disse: de corpo não, de sentimento, de emoção você já saiu muitas vezes. Você já teve muitos períodos dentro da igreja, irmão, só de corpo presente. Deus falou comigo hoje sobre essa palavra. Você já teve muitas vezes na minha casa só de corpo presente, você não saiu de orgulho, para que alguns não dissessem: ah, não falei? Então eu usei o teu orgulho para te manter ali dentro. Aí eu disse: não, mas eu nunca me prostituí, Deus. Eu nunca pequei contra minha esposa, até porque eu tenho medo do azeite quente no ouvido dormindo. Então eu nunca fiz, eu não sou filho de pai bobo, irmão. Essa mulher não é da paz não, irmão. Essa mulher aí, às vezes eu vejo ela dormindo, parece tão da paz. Aí eu disse: mas eu nunca me prostituí. Deus disse: é mesmo, é? Com os olhos? Eu disse: é, com os olhos já dei umas olhadinhas. Você já deu umas olhadinhas, irmão? Pastor Jean, já dei umas olhadinhas com os olhos, já olhei alguns fios dentais assim. Olhei e disse: vou te queimar com os olhos, Satanás. Deus disse: você pecou. Mateus 5:28. Todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração cometeu adultério. Você já entrou em sites pornográficos, pastor Jean? Já entrei. Já fui viciado em pornografia. Já era pastor? O que tem a ver título, irmão? O pecado é o mesmo. Já fui viciado. Quando o diabo não consegue nos ganhar, irmão, no ato sexual praticado, ele quer nos tirar para o otário, com lascívia mental e cobiça visual. Deus diz: você já foi esse menino, sim. Aí eu digo: mas eu nunca esbanjei a riqueza. Deus diz: você já esbanjou, sim. Você já desperdiçou algumas oportunidades que eu te dei. Você já desperdiçou dinheiros que eu te dei, que era para ter investido de outra maneira. Você já desperdiçou muito do teu tempo na frente de TV e com muitas outras coisas.
Então Deus me disse: você é esse filho pródigo. Deus me disse: mas eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para te curar. Deus disse: então pode vir, pode voltar, meu filho. O bezerro está te esperando. Bezerro, um animal que derramou seu sangue. Deus está dizendo: a minha redenção continua de pé. O meu cordeiro já derramou o sangue para te purificar de todo pecado. Pastor, como é que você fez para vencer a pornografia? Em primeiro lugar, confessei para minha esposa. Confessei para o pastor Amarildo de Canela. Coisa de quantos anos atrás? 30, 20, 25? 25 anos atrás. Eu achei que estava falando de agora, pastor. Irmão, se eu demole, volta de novo. Fui procurar um homem de Deus na época. Falei com a minha esposa, pedi ajuda. E tomei um remédio, vergonha na cara. E comecei a orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia. Porque eu não nasci para ser escravo de nada, nem de ninguém. Eu nasci para honrar a minha esposa, para honrar a minha família, para honrar o meu Deus, para honrar a igreja que eu pastoreio, em nome de Jesus. E Deus me disse: então vem cá, o bezerro cevado está aqui. Vou derramar sangue para purificar os teus pecados. Vou te colocar uma sandália nos pés, que fala do quê? De destino. Fala de lugares aonde eu vou levar você. Eu vou colocar um revestimento, um vestido. Fala do quê? Espírito Santo. Eu vou te revestir com o meu Espírito. Eu vou colocar o que mais, pastor? Um anel no dedo. O anel fala do quê? Autoridade. Por isso que muitos médicos usam anéis de medicina, teólogos usam anéis de teologia. Ou seja, eu tenho autoridade nesse assunto. Deus está dizendo: eu vou te dar autoridade, Jean. Mas para isso você precisa resolver me adorar de maneira imparcial. Porque eu não quero que você seja apenas moeda na minha casa. Eu não quero que você seja apenas uma ovelha boazinha, não. Eu quero que você seja meu filho. Porque a partir do momento que você se tornar meu filho, eu vou poder contar contigo para tudo. Então isso explica o seu comportamento. Isso explica a sua atitude. Isso explica a sua identidade. Isso explica a forma como você lidou com o dinheiro. Isso explica a forma como você lida com o seu tempo. Isso explica a forma como você lida com a autoridade sobre a sua vida. Isso explica a forma como você trata a igreja. Isso explica a forma como você trata Deus. Deus não aceita adoração imparcial. Jesus disse: esse povo está comigo não pelos sinais que vêm, mas porque eu multiplico comida para eles. Deus disse: na verdade eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí Jesus mata a charada no final dizendo: em vão me adoram. Eles não estão me adorando, eles estão cantando para mim. Eu não preciso que cantem para mim. Eu preciso de filhos que sejam ovelhas, que podem pisar em cima do dólar, da criptomoeda, mas que continuam sendo ovelhas, que continuam sendo moedas, filhos com os quais eu posso contar o tempo todo e para tudo. Nos deixe ser a geração, a tua glória, mais que a própria vida. Levante a mão e diga: nos deixe ser a geração que busca. Quem tem braço aí? Quem tem braço? Diga: nos deixe ser. Nos deixe ser. Feche os seus olhos. Nos deixe ser
sem ti não irei. Começa a comer esse bezerro, começa. Sem ti não irei, não nos deixe sair da tua presença, nos deixe ser, nos deixe ser. Você quer ser? Você quer ser de verdade? Nos deixe ser a geração